Olá, muito bem-vindo. Estamos com mais uma edição do C6 Investor Talk, uma conversa, um bate-papo, uma troca de ideias com os principais gestores do país para a gente discutir oportunidades de investimento, para a gente discutir estratégia, para a gente trazer mais informação para você, que é cliente, que é investidor do C6, tomar sua decisão de onde alocar seus recursos, de como traçar sua estratégia para atingir os seus objetivos. Bom, o papo hoje é com a Carolina Lamas Barbará, ela é da IP Capital Partners e é novidade aqui dentro do portfólio do C6 Bank. Então, vamos aproveitar, conversar com a Carol e entender um pouquinho do que eles trazem para a gente como oportunidade de investimento, entender um pouquinho qual é a estratégia do fundo, entender um pouquinho os diferenciais que eles trazem e a sua oportunidade para poder investir melhor. Carol, tudo bem? Tudo bom, Rodrigo? Obrigada a você e ao C6 pelo convite. Estou aqui aberta a esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham aí sobre a IP e nossos fundos. Nós estamos muito curiosos e super empolgados. Primeiro, uma coisa de cada vez. Vamos falar um pouquinho da origem da IP Capital Partners, vamos falar um pouquinho da história de vocês, porque vocês são novidade aqui no C6 Bank, mas vocês estão longe de ser novidade dentro do mercado financeiro, tem uma trajetória incrível, né? Muitos motivos de orgulho. Queria que você começasse contando um pouquinho dessa trajetória desde a fundação até aqui, o que vocês conseguiram, o que vocês trazem para o mercado. Legal. A IP, como você falou, né, é novidade no C6, mas não é novidade no mercado. A gente foi fundado em 88, então aí já tem 33 anos aí de história aí desde a fundação da IP. Desde o início a gente sempre se focou na gestão de fundos de ações, então em 88 isso não era muito óbvio, né? A gente tinha um mercado muito mais dominado ali por elevadas taxas de juros, o que fazia com que o mundo da renda fixa fosse muito mais dominante e o mundo acionário era muito mais um mundo a chance de você dar alguma tacada ali e ficar rico logo, né? E a gente sempre pensava em ações como, caramba, parece aqui tem um excelente instrumento para preservação de capital, para eu compor meu patrimônio ao longo do tempo. Então, lá desde 88, a gente nunca enxergou ações como uma especulação, mas sempre enxergou ações como uma excelente forma de você fazer uma poupança de longo prazo. Então, apesar de a gente ter sido fundado em 88, a CVM só regulamentou ali a figura do gestor de recursos em 93. Então, em 93 surge o nosso primeiro fundo, que é o IP Participações, e esse é um dos fundos mais antigos e talvez mais rentáveis aí da indústria brasileira de fundos. Então, é um fundo que quem investiu... Aí eu vou falar desde o Plano Real, tá? Para a gente não ficar em várias moedas aqui, porque o fundo foi lançado antes do Plano Real. Então, é um fundo que desde o Plano Real, quem colocou 100 mil reais no início desse fundo, hoje tem mais de 23 milhões de reais com a gente, né? Então, acho que esse fundo ele é o fim, né? É o resultado do que foi a nossa estratégia nesses anos todos, né? Fora o IP Participações, a gente tem outros fundos também, tem um fundo que mais se assemelha a um multimercado, que é o IP Velho Red, que também está na plataforma de vocês, e o próprio IP Participações tem duas variações, né? Uma para o público em geral e uma para o investidor qualificado, ambas disponíveis na plataforma de vocês. E entrando um pouquinho mais em como é que a gente faz, né? Qual que é a nossa cabeça de investimento, como eu falei, a gente pensa em ações como poupança de longo prazo, né? Como uma forma de acumular patrimônio ao longo da nossa história. E eu brinco, quando você coloca ações e poupança na mesma frase, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque nem todas as ações têm a capacidade de se tornar sua poupança. E para a gente, a melhor forma de fazer isso, né, de você conseguir ter um bom retorno ao longo do tempo, é você focando apenas nos melhores negócios, né? A gente acredita que as melhores empresas são as que têm mais capacidade de gerar um bom retorno com um risco baixo nessa trajetória, né? Então, assim, vou deixar para a gente ir conversando mais em detalhes sobre a nossa filosofia e sobre a estratégia mais para frente. Mas, assim, em resumo, a gente é uma gestora de recursos muito focada em qualidade, muito focada em ativos de qualidade, e esse foco em qualidade foi o que levou a gente, e aí a gente vai falar isso um pouco mais à frente, a não ficar só restrita ao Brasil, a também investir no exterior. Bom, você traz dois conceitos super interessantes. O primeiro é ganho, oportunidade de ganho, ganho substancial, ganho significativo, né, uma bela rentabilidade no longo prazo. E a outra é um conceito um pouco mais heterodoxo quando a gente pensa em investimento em ações, que é a segurança, que é a questão da poupança, que é a questão um pouco mais
um cenário de um pouco mais previsibilidade quando a gente pensa em construção de patrimônio, em investimento. Me corrija se eu estiver errado. Isso significa que vocês optam por empresas mais estáveis, mais confiáveis e com uma bela perspectiva de futuro, em detrimento, por exemplo, de ficar tentando acertar aquela empresa que vai explodir a qualquer momento, aquela empresa que, de repente, vai multiplicar por 10, por 100, por 1000 e que vai gerar ganhos estratosféricos. Quer dizer, muito bom que alguém ganhe dinheiro com isso, mas o foco de vocês está em outro lugar. Entendi bem? Eu acho que é exatamente isso. As pessoas, em geral, quando elas investem em ações, as pessoas têm muita essa cabeça assim, quanto é que eu tenho para ganhar, né? Quanto eu vou multiplicar meu patrimônio? E a gente na IP olha muito quanto é que eu tenho para perder, né? E a gente sabe, assim, eu acho que a IP a gente aprendeu isso também, a trajetória, que investir em ações são sucessivos ganhos, vários pequenos ganhos e poucas perdas, né? Eu sempre brinco que as pessoas esquecem aquela matemática de quando cai 50% para voltar para o mesmo lugar tem que subir 100, né? Assim, e a gente tem um lema na IP que é evitar a estupidez é tão importante quanto tomarem decisões inteligentes, né, e decisões corretas. Então a gente tenta muito na IP evitar a estupidez, né? E foi o que você falou, a gente gosta muito de empresas sólidas, empresas que já são estabelecidas nos seus mercados, nos seus ambientes, mas que por vários momentos, apesar delas serem sólidas, apesar delas serem reconhecidas como empresas de qualidade, elas passam por momentos de ceticismos, né? E nesse ceticismo, mesmo um negócio excepcional cai 20, cai 30, às vezes cai 40%. E quando você compra realmente uma empresa excepcional com um desconto muito grande, você consegue ter um retorno muito bom e com muita segurança, né? Normalmente as empresas melhores, tocadas pelas melhores pessoas, elas têm menos propensão a destruir patrimônio ao longo do tempo, né? Porque eu acho que o maior risco, né, o que a gente mais tenta evitar é não recuperar algum patrimônio que a gente tem investido, né? É você investir numa empresa, essa empresa destruir esse capital. E isso pode acontecer por N motivos, né? Seja porque o controlador não é honesto, seja porque a empresa não tinha uma vantagem competitiva muito forte e morreu numa crise. Existem várias formas de você perder parte desse seu patrimônio. E quando você foca nesse grupo especial de empresas, né, você já diminui muito esse risco aí eu brinco, de morrer na praia, né? E voltando ao ponto que eu estava falando antes, né, de as pessoas estão sempre olhando quanto tem para ganhar e quanto é que eu tenho para perder, a gente na IP tem muito esse foco de preservação de capital. Desde o Plano Real, a gente só tem 3 anos negativos no fundo, no IP Participações, enquanto que o mercado Ibovespa teve 11 anos negativos. Então, desde 2009, o fundo não tem nenhum ano negativo e o Ibovespa teve 4. Então, de novo, assim, é um jogo repetido de você fazer vários acertos e tomando muito cuidado para não fazer besteira, né? Então, acho que você traduziu bem aí como é que a gente pensa. Se eu também entendi bem, isso significa que a gestão ela é muito menos ativa do que outros fundos, ou seja, imagino que vocês não fiquem girando o portfólio, que a compra e venda não seja compulsiva ou que seja muito intensa. Imagino que vocês constroem ali um portfólio e aí vocês vão reequacionando, rebalanceando esse portfólio com o tempo, mas sem a necessidade de ficar girando ele demais. Também entendi certo? Perfeito também. Em geral, as empresas elas duram bastante tempo no portfólio, já tiveram um negócio que ficaram 20, 25 anos a gente investido em determinadas empresas, em maior ou menores tamanhos. E como é que, em geral, acontece? Quando a gente, assim, até uma empresa chegar a ser uma posição relevante no IP, são alguns bons anos aí de estudos. E quando a posição tem 10% do portfólio, 10, 11, 12% do portfólio, é uma empresa que a gente tem muita convicção, né? Que a gente tem um estudo já muito aprofundado e que a gente confia muito nesse negócio. Isso muda pouco, né, assim, de um mês para o outro, né? A convicção que a gente criou na história daquela empresa. O que acontece muitas vezes é que o preço às vezes foge, né? Então, às vezes você está super confiante num determinado negócio, acha que tem tudo para dar muito certo, mas o mercado também começou a achar. Então, aquele preço sobe demais e aí, enfim, não tem mágica, né? Para você conseguir ganhar dinheiro, você tem que pagar menos do que aquele negócio vale. Então, o que acontece muito na carteira, se você olhar assim, as maiores posições da IP, elas são muito parecidas ao longo do tempo. Mas o que acontece é que a gente vai fazendo pequenos ajustes nelas à medida que o preço cai ou sobe, né? Então, às vezes, passam por ceticismos, a gente aproveita para comprar, ou passam por euforia, a gente vende um pouco. Mas, em geral, os principais nomes da carteira mexem bem pouco. Bom, eu estou curiosíssimo, imagino que as pessoas também estejam. Vamos falar um pouco dessas empresas, então, já que elas são tão importantes para a estratégia de investimento de vocês. Vamos falar primeiro das empresas brasileiras.
Como é que vocês estão posicionados? Quais empresas vocês veem com bons olhos? Vocês acreditam no trabalho? Quais são as estrelas brasileiras dentro do portfólio da IP? Hoje, os principais nomes no Brasil na IP são a Apvida, né, que se juntou recentemente com a Intermédica. Mercado Livre a gente considera brasileira, né, porque praticamente boa parte da empresa acontece aqui, né? Então, no Brasil, a gente tem hoje a Apvida, tem Mercado Livre, tem B3, temos um pouquinho de XP e temos um pouquinho de Multiplan. E Ômega Geração também. Ômega Geração veio um pouquinho antes. Esses são os nossos principais nomes no Brasil. Lembrando que quando a gente faz uma análise de uma empresa, hoje a gente tem mais ou menos uns 70% do portfólio do IP Participações no exterior, 50% da exposição líquida do IP Velho Hedge também no exterior. Então, a gente hoje é bem mais alocado no exterior. E, às vezes, as pessoas confundem um pouco isso com uma visão macro, né, sobre os Estados Unidos ou uma visão macro sobre o Brasil. Na verdade, a gente tem uma visão micro sobre as empresas. Então, assim, vamos dizer assim, essas empresas que a gente escolheu no Brasil são as que a gente acha que vão, ao longo do tempo, gerar um excelente retorno com relativamente baixo risco, a despeito do cenário macro, tá? Então, a gente sempre gosta, quando a gente olha para uma empresa, a gente sempre diz que a gente gosta de negócio que tem motor próprio de crescimento. Que ela tem uma razão para crescer, ela está crescendo não porque o PIB é tanto, ou porque a inflação, ou porque o governante está fazendo X ou Y. Claro que essas coisas interferem e às vezes ajudam, atrapalham um pouco, mas às vezes elas têm, o motorzinho dela próprio está definido, né? Isso vai ficar muito claro, que agora eu vou citar parte das nossas estrelas aí lá de fora. Hoje as nossas principais posições lá fora são Facebook, Google, Charter, Netflix. Charter é uma empresa de banda larga lá fora, tá? É como se fosse a nossa net aqui, é uma empresa que entrega banda larga. A Netflix, as outras que eu falei, são todas muito conhecidas, né? E quando você pensa nesse negócio que eu falei, né, motor próprio de crescimento, eu acho que a Netflix é um excelente exemplo disso, né? Eu acho que provavelmente muitas das pessoas que vão assistir a gente aqui recentemente pensaram em cancelar a sua net, né? A sua TV a cabo. Ou se não pensaram, em algum momento futuro vão começar a pensar sobre quanto eles pagam e quanto eles recebem. E isso é uma mudança que a Netflix está capitaneando, né? É uma das principais players aí desse mercado, mas que é uma mudança de comportamento nosso, né? Eu, por exemplo, tenho 2 filhas pequenas, elas não têm ideia do que é a TV Globo. Elas nunca assistiram a TV Globo. Elas a vida para elas é Netflix. E eu acho que isso é um motor próprio de crescimento, né? Essa empresa ela vai continuar transformando essa indústria, ela vai continuar ganhando o mercado da TV a cabo tradicional, porque ela está participando de uma mudança de comportamento, né? Eu acho que Google e Facebook são outros 2 exemplos disso. Tá todo mundo digitalizando a propaganda, né? Antigamente a propaganda acontecia no meio do Jornal Nacional. Agora a propaganda acontece no meio do seu vídeo no YouTube. Então, isso quem guarda disso aí é o Facebook, é o Google. De novo, ele tem um motor próprio para continuar crescendo, ele tem uma história ali própria de crescimento. E é nesse tipo de coisa que a gente gosta de se focar, né? Quais são as empresas com histórias de crescimento muito boas, que tenham vantagens competitivas, não só hoje, mas com vantagens competitivas que a gente vê como crescentes ao longo do tempo. E, obviamente, quem são as pessoas que tocam essas empresas, né? E tocadas por pessoas que são capazes de continuar surpreendendo a gente no futuro de tão incríveis que elas são, né? Eu acho que o nosso portfólio é meio que um destilado dessa nossa busca aí pelos melhores negócios. Legal, Carol. Você falou de empresas que todo mundo se identifica, né? Google, Facebook, Netflix, empresas que é compreensível apostar e na capacidade dessas empresas, porque são algumas das maiores empresas do mundo. Aí você falou da relação das empresas brasileiras, e aí a lista já não bate tanto, né? Você falou de empresas, sim, sólidas, de empresas, sim, importantes dentro do Ibovespa, mas, por exemplo, você não falou das 2 maiores, né? Você não falou de Petrobras, você não falou de Vale. É porque essas empresas entraram naquela categoria, por exemplo, ficou cara demais, o preço subiu demais, ou não entramos nesse setor, ou queremos mais serviços do que sei lá, mineração? Dá para a gente ter uma ideia ali do que vocês não, ou vou dizer que vocês viram, o que vocês não viram nessas 2 empresas? Rodrigo, na verdade, a gente não investe nesses 2 setores, tá? Tanto setores de estatais como setores de commodities. Isso já vem desde os primórdios da IP, né? E por que isso? Assim, basicamente, o setor de commodities, você pode ter excelentes empresas, mas tem uma variável que chama-se commodities, que ela é muito difícil de prever.
Então, a gente depende de muitas variáveis, depende de câmbio, depende da China, depende de tantas variáveis, que a gente evita um pouco esse tipo de empresas. Então, a gente não olha para a Vale, apesar de eu saber que muitos gestores hoje estão animados com o caso de investimento da Vale, ela é uma que não faz parte da nossa lista ali que a gente analisa, né? E Petrobras, ela não entra também no nosso filtro por ser uma estatal. Como eu falei, a gente se preocupa muito com o alinhamento de interesses das empresas com os acionistas minoritários. E, infelizmente, as estatais nem sempre elas estão no melhor interesse do acionista minoritário. Faz parte até do estatuto delas, tá? Eu acho que faz parte ali de ser uma estatal. Mas isso faz com que a minha vida aqui como acionista minoritário várias vezes seja muito difícil. Então, o dia é finito, a gente investindo fora do Brasil também, como eu falei que a gente faz, o universo é grande, então a gente tem muita coisa para explorar. Então, eles já são mais difíceis, essas empresas já são mais difíceis de você prever por essas variáveis que eu falei, então a gente prefere se focar em outros negócios. Então, você provavelmente não vai ver nenhuma dessas empresas no nosso portfólio. E aí, quando você pesa mais a mão para o internacional do que para o doméstico, tem um pouco a ver também com a questão cambial, tem um pouquinho a ver também com a maior estabilidade do mercado lá, já que a gente trabalha com uma mentalidade de preservação de patrimônio, de uma maior estabilidade do mercado internacional frente às maiores oscilações ou a maior volatilidade que a gente vê no mercado doméstico? Não exatamente, assim, tem a ver com as empresas, tá? Eu acho que... Por que a gente tem mais investimentos lá fora? Basicamente, a gente tem encontrado mais negócios excepcionais, gerido por pessoas excepcionais a preço interessante lá fora. Assim, numa grande simplificação, é por isso que a gente tem mais lá fora. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que também ajuda, que é o universo de opções, né? Quando você está falando do Brasil, devem ter pouco mais de 300 empresas listadas aqui com alguma liquidez. No nosso filtro de qualidade, a gente encontra 40 que são realmente boas e que a gente se dedica para estudar. Lá fora, e isso a gente já faz isso lá fora há 20 anos, tá? A gente começou a investir no exterior na IP em 2001. Então, essa nossa lista hoje tem aproximadamente 120, 130 nomes. Então, assim, só pelo número de opções disponíveis já é mais fácil você achar dentre 130 empresas do que dentre 40 alguma coisa atraente para fazer. E se você pensar ainda a quantidade de gestores de recursos que a gente tem no Brasil para 40 nomes, essa missão fica mais difícil ainda você encontrar essas empresas excepcionais a preços baratos. Então, assim, é muito mais um resultado das empresas que a gente tem, dos negócios individualmente. E você perguntou a questão cambial, a gente, em geral, neutraliza a exposição cambial, tá? Então, tanto o IP Participações quanto o IP Velho Red, eles são fundos que objetivam retornos em reais, tá? Então, a gente normalmente faz o hedge cambial de volta. O que eu falei normalmente? Porque a gente pode, eventualmente, deixar um pouco mais solta essa exposição como um hedge em momentos de maior estresse. Mas a gente vai errar para ter reais. Então, não envolve também uma visão cambial a gente ter mais lá fora do que dentro. De novo, é uma resultante das oportunidades micro que a gente encontra. Se por acaso a gente tiver uma avalanche aqui no Brasil, o mercado cair 20%, 30%, 40%, a gente vai deslocar parte desses recursos lá fora para cá. Perfeito. Falar só um pouquinho do fundo multimercado, porque eu imagino que ele se aproveite muito da estratégia de investimento em empresas que é feito no fundo de ações, mas também tenha outros componentes, uma vez que o fundo de multimercado ele se permite ter outros ativos ali. Fala um pouquinho da estratégia dele, de quão parecido ele é e em que ele se difere na hora na estratégia de investimento e na estratégia de retorno. Rodrigo, o IP Velho Red, ele é um multimercado, mas apesar dessa denominação multimercado, ele é um fundo que tem tratamento tributário de ações, tá? Então, eu costumo brincar que os nossos Neymar são as ações. Normalmente, os multimercados tradicionais, eles usam muito mais juros e câmbio do que a gente usa na estrutura do fundo. Como é que ele funciona? O objetivo dele é gerar retornos bem acima do CDI aí, em janelas de 2, 3 anos. Ele é um fundo que foi lançado em 2006, e desde 2006 para cá ele rende 2 vezes o CDI, então ele tem um retorno de 200% do CDI. Ele tem uma carteira também que investe no Brasil e no exterior, uma carteira comprada, que ela é bastante semelhante à carteira do IP Participações, os nomes são bastante semelhantes, só que ele tem exposições menores que o IP Participações e ele carrega uma proteção. É um fundo que constantemente carrega uma proteção, seja algumas empresas vendidas, seja proteções via índices,
porque eu brinco, ele se permite oscilar menos do que o IP Participações. Como o objetivo dele ali, em 2, 3 anos, bater bem o CDI, ele pode se dar menos ao luxo de ter drawdowns maiores. Então, não sei se está clara a definição dele, e ele tem uma exposição líquida, acho que eu não citei, que ela varia normalmente entre 30% e 70%. Quando a gente está muito animado com as oportunidades que a gente encontra, ele está mais próximo de 70%. Quando a gente está menos animado com as oportunidades micro que a gente encontra, a gente está mais próximo de 30%. Perfeito, está claríssimo. Bom, Carol, eu não tenho como te agradecer mais, acho que as explicações foram bastante claras, e eu tenho certeza que depois dessa conversa muita gente se animou em comprar cotas, em investir dinheiro nos fundos da IP. O histórico está aí, ele fala por si só. Então, eu queria agradecer a conversa, agradecer as explicações, a transparência, enfim, queria agradecer em nome do C6 Bank e também em nome dos nossos investidores, dos nossos clientes, dos nossos correntistas. Toda informação é importante no momento da decisão e eu tenho certeza que as pessoas puderam se beneficiar porque muita coisa interessante foi dita aqui. Então, eu queria agradecer. Muito obrigado. Rodrigo, obrigada a você e a equipe do C6. Convido também para quem quiser acompanhar um pouco mais sobre a IP. A gente tem sido bastante ativo ali, tanto no Twitter como no Instagram, em publicar um pouco das teses de investimentos, coisas que a gente está lendo, coisas interessantes que a gente esbarra. Então, é @IPCapitalPart, para quem tiver interesse em acompanhar um pouquinho mais a IP. E estamos também abertos, nossos canais, via o nosso site também, para se comunicar com quem quiser tirar mais dúvidas sobre a IP. Legal. Então, obrigado, muito obrigado a você. Obrigado a você também que nos assistiu. A gente tem mantido essa rotina de conversas com gestores, trazer informação, trazer oportunidade de investimento para você. E a gente se vê numa próxima edição do C6 Investor Talk. Até lá. Tchau.